Por um simples motivo, muitos serão exilados. Mas por qual motivo é este? Simples: a falta da luz crística em seus corações. É isso que impele os seres a presenciarem o estado de harmonia, de paz, do verdadeiro amor divino que tanto disse o Mestre Jesus. Então, meus irmãos, se atentem a estas informações, pois as pessoas não têm a noção do momento em que estamos vivendo. O período do Apocalipse, que foi visualizado lá atrás pelos antigos profetas, é hoje o atual momento em que estamos presenciando na carne tudo isso que foi visualizado, tudo isso que foi previsto no passado. Muitos têm uma visão distorcida da interpretação do que é Apocalipse, mas o termo Apocalipse significa revelação. Muitos acham que o mundo entrará em um caos astronômico e que, na verdade, este termo se refere a tão somente revelações no que estava oculto e sim movimentações brutas, podemos dizer também, para impelir os seres a se movimentarem, a trabalharem em suas inferioridades, pois é isso que os flagelos da natureza que conhecemos como tsunamis, terremotos, entre outros fenômenos naturais, contribuem tão somente para o desenvolvimento da humanidade em geral, ainda renitente no mal, ainda renitente nas condições animalescas que enredam o espírito neste plano inferior a uma condição mais pura e diáfana da realidade. Existem planetas onde o solo é precário e a condição climática, da melhor forma que podemos aceitar como agradável, é das piores. Há muito pouco ou quase nenhuma movimentação de vida, a não ser os seres que estão nestes corpos, que naturalmente devem se adaptar às circunstâncias e eventualidades e fenômenos naturais que estes planetas passam. É uma grande misericórdia de Deus estar encarnado na Terra neste momento, tendo a opção de seguir pelo caminho redentor da porta estreita e assim contribuir para a sublimação interna com o intuito de habitar um novo plano e adquirir um novo nível de consciência, se libertando do expurgo planetário para estes mundos inferiores, pois este é o que muitos podem interpretar como o inferno eterno, pois a vida nestes planetas, para que alcancem o nível que estamos vivenciando atualmente, dependendo das circunstâncias e da colaboração, podemos assim dizer, dos habitantes, por volta de 30.000 a 40.000 anos, devemos compreender que existe uma lei de sintonia. Independente daquilo que pensamos ser, na verdade, o que somos como um conjunto é o que define a nossa vibração, é o que define o nosso verdadeiro ser e a nossa condição espiritual. A carne é uma roupa que prende o espírito e impede que ele se desloque para locais no qual ele se sintoniza de uma forma abrupta, mas no momento em que nos direcionamos para dormir, o nosso corpo astral se desloca do físico e ele vai para o local onde estamos sintonizados de acordo com aquilo que emitimos em conjunto, pensamentos, sentimentos e as nossas ações diárias provocadas por essas emissões.
E muitos vivenciam uma série de situações que nem mesmo imaginam ou tem mesmo lapsos em sonhos, acordam e tentam se lembrar de onde estavam enquanto repousava o corpo físico. Muitos se direcionam a locais que nem mesmo eles podem achar que estavam lá ou assumir que estavam. Muitos espíritos inferiores ligados a essas pessoas por sintonia as esperam dormirem para que juntos possam se deslocar para os locais onde são afins. E os amparadores espirituais muitas vezes têm uma enorme dificuldade em convencer essas entidades a saírem dali. Porque se elas estão ali, elas estão ligadas pelo laço da sintonia, onde encarnado e o espírito vibram na mesma faixa de frequência, logo, eles estão ligados pela sintonia. Mesmo que os amparadores espirituais peçam para que essas entidades saiam dali, se o encarnado continuar cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros, sem a vontade de mudar, sem a vontade verdadeira e real, pois isto é levado em conta de querer se depurar, sublimar aquela situação, aqueles seres continuarão ali interrompendo a sua estabilidade interna, a sua estabilidade externa e o seu bem-estar. Já vi relatos de pessoas que experienciaram verdadeiras situações complicadas de imoralidades sexuais com outros espíritos, tiveram recordações e gostaram, pois o ser se personificou em uma aparência favorável aos anseios e à forma ideoplástica que aquela pessoa sustentava dentro de si. Pois se este ser realmente aparecesse com a aparência de quem ele realmente é, as coisas seriam diferentes. Estes também são grandes truques dos seres perversos, vampiros, hábeis, manipuladores e magnetizadores de fluidos para os seus próprios mantimentos e também para as suas idealizações, seus planos perversos. O plano astral, o plano psíquico é muito mais profundo do que imaginamos. O plano astral, como muitos podem imaginar, não é um local elevado. É sim o perfil emocional e psicológico desequilibrado do ser humano. Formas mentais horrendas, monstruosas, permeiam neste plano. E aquele que não se compraz numa leitura edificante na prática do bem, da renúncia, do aprimoramento interno, se torna refém dessas entidades e das suas próprias criações mentais vampíricas, que vampirizam o ectoplasma, que vampirizam o fluido do indivíduo, proporcionando assim falta de energia, uma instabilidade interior, falta da força propulsora, que é a vontade para a conclusão dos objetivos diários, independente da pessoa que for. Muitas pessoas não se dão ou não praticam, não exercem a prática da prece ou da oração. E a oração, eu poderia dizer que nos conecta a planos superiores. E é a energia implacável que neutraliza as emanações inferiores, seja os espíritos que tentam, de alguma forma, nos desequilibrar e dos nossos próprios desequilíbrios principalmente. Pois se nos tornamos passíveis, é porque abrimos a porta. E muitas pessoas que ainda se comprazem por decisão, por escolha consciente, nessas atividades anticrísticas, serão sim exiladas para outros mundos condizentes com as suas vontades
condizentes com os seus objetivos maus e com as suas condições ainda renitentes nestes níveis de compreensão da realidade. Somente após uma disciplina diária, na prática do desenvolvimento interno, provocada pela meditação e pela oração de forma contínua, sem titubear, com o objetivo de que estamos em um momento final e que o tempo já não existe mais, é que podemos nos elevar, é que podemos invocar energias e fluidos crísticos para o nosso bem-estar, para o bem-estar de onde moramos, e assim chamarmos atenções dos benfeitores espirituais para nos auxiliar no caminho. Pois, como já entendemos, tudo é sintonia, tudo é frequência. Se estamos em uma posição a favor do Cristo, se estamos em uma posição de desenvolvimento espiritual, com a força de vontade, sublimando cada vez mais as pequenas falhas, as pequenas situações que ainda marcam nossa condição imoral, é que realmente poderemos chamar a atenção de espíritos benfeitores para nos auxiliar. A perfeição não é uma exigência deste atual nível evolutivo do ser humano, então não devemos sacrificar as nossas consciências, mas não podemos deixar de forma alguma que o eu inferior dite as regras do jogo, ou seja, o empenho contínuo, o empenho diário, disciplinado, renúncia, em prol do bem de si mesmo, em prol do bem dos outros. Aquele que realmente se dedica na prática do bem, o desenvolvimento de si, é suprido pelas forças da luz, seja espiritualmente ou nesta realidade física, material. Não devemos blasfemar e jamais criticar a nossa posição, por mais difícil que achemos que ela possa ser. Acredite, Deus não dá um fardo maior do que o seu filho possa carregar. E se estamos passando por determinadas situações, é que podemos superar aquilo com total empenho e vontade. Muita paz e luz no caminho de todos os irmãos.